Fala, meus amigos, beleza? Pois é, rapaz. E o Guilherme Amado, hein? Tá no centro do furacão. Realmente, as bobagens que ele fez, as matérias mentirosas que ele escreveu, a difamação, a calúnia, a injúria que ele cometeu contra o Felipe Martins, mais cedo ou mais tarde, cobrarão um preço bastante salgado para esse pseudo-jornalista. Bom, não sei se vocês têm acompanhado, mas a maior polêmica que a gente viu nesse fim de semana, nas redes sociais, principalmente no X, é justamente o senhor Guilherme Amado. Ontem eu fiz uma live, a live da tarde, bastante elucidativa sobre tudo que o Guilherme Amado fez em relação ao caso Felipe Martins. Então, eu sugiro que, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. De qualquer jeito, esse senhor, ele fez uma série de matérias onde ele afirmava taxativamente que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos e evaporado. Como vocês sabem, essa matéria foi base de um relatório da Polícia Federal que ele descaradamente e mentirosamente diz que não foi utilizado pela PF, mas está lá no relatório da polícia. E esse relatório embasou o pedido de prisão do Felipe Martins. Ou seja, Guilherme Amado tem responsabilidade direta na prisão do Felipe Martins. E vocês perceberam que ele desapareceu, né? Logo depois dessa celeuma, isso pegou mal na época. Isso aí foi em 2022. E logo depois, ele foi, algum tempo depois, né? Logo não, mas algum tempo depois, ele foi desligado do Metrópolis. Depois ele foi para o ICL, conhecido como Instituto Chupa Lula. E também ele trabalha lá no Platô BR. Bom, ele nega que tenha feito isso, ele nega que tenha colocado, que a matéria dele tenha servido como base para a prisão do Felipe Martins, mas é óbvio, todo mundo sabe que isso é mentira. E ele não escreveu só uma matéria, ele escreveu uma série de matérias onde ele reafirmava que o Felipe Martins havia ido para os Estados Unidos. Bom, como eu disse para vocês, o relatório da Polícia Federal cita a matéria dele e coloca o link para que as pessoas possam ver, de fato, o que é que o Guilherme Amado escreveu. E ele não se contentou, porque depois desse escândalo na época, o próprio Metrópolis praticamente refez a matéria dele, mudou o título, não é? E mesmo assim, um tempo depois, ele continuou insistindo que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, né? E aí, no dia 7 de março de 2024, o Guilherme Amado escreveu: Felipe Martins, site dos Estados Unidos, diz o contrário do que ele informou. E a matéria, eu vou ler só o primeiro parágrafo. Abre aspas. A defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, preso pela Polícia Federal na Operação Tempus Veritatis, divulgou nesta quarta-feira que a Procuradoria-Geral da República concordou com a soltura do influenciador digital. Os advogados teriam demonstrado à PGR que Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Não é o que diz, porém, o governo americano. Fecha aspas. Bom, vamos lá. Primeiro que ele chama Felipe Martins de influenciador. Olha o naipe desse verme, desse sujeito desqualificado. Felipe Martins, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, ex-assessor internacional de Bolsonaro, é chamado de influenciador. Ele nunca foi isso na vida, jamais. E ele diz assim que o site do governo americano atesta que o Felipe Martins, sim, havia entrado nos Estados Unidos. Bom, todo mundo sabe que os advogados têm todo o registro do próprio sistema da alfândega de todas essas consultas mencionadas. E, evidentemente,
que não tinha o nome do Felipe Martins, foi colocado e depois foi retirado. Bom, é inacreditável que esse cara, 2 anos depois de ter feito aquela lambança toda, continuou insistindo nessa mentira de que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos. Enfim, o senhor Guilherme Amado, que evidentemente não podemos chamá-lo de jornalista, ele é muito mais militante do que, de fato, alguém que se preocupa com a verdade, que é o mote do verdadeiro jornalismo. Esse cara agora está nas sombras, ele submergiu e as pessoas ficam se perguntando, cadê o Guilherme Amado? Pois é, Guilherme Amado, a sua hora vai chegar, eu não tenho a menor dúvida disso. Primeiro é resolver o caso do Felipe Martins nos Estados Unidos. O próprio governo americano já admite que ele não entrou lá. Isso já é o primeiro passo. O segundo passo é tornar público o nome da pessoa que colocou o nome do Felipe Martins nos computadores da CBP. E o terceiro passo é saber quem mandou essa pessoa colocar o nome do Felipe Martins nos computadores. E aí a gente vai saber qual é a relação dessa pessoa que mandou com o Brasil, se é que ela existe. De qualquer jeito, o senhor Guilherme Amado não vai ter vida fácil, porque se eu fosse o Felipe Martins, eu pediria aos meus advogados para processar não apenas ele, mas também o veículo que deu espaço a ele, que se chama Metrópolis. Tem que pagar pelo estrago que fez na vida do Felipe. Claro que nenhuma indenização jamais pagará você ficar 6 meses preso, 10 dias numa solitária, sem luz. Não tem dinheiro que pague isso. Mas o senhor Guilherme Amado precisa pagar pelos crimes que cometeu, porque o que ele fez é crime. Deixa aí nos comentários o que é que você acha da atuação desse pseudo-jornalista no caso do Felipe Martins.